Bom, gente, então nesse tópico, tá, nós iremos estudar a velocidade com que uma reação ocorre. Na química, nós temos tantos processos que ocorrem de forma rápida, como temos processos que ocorrem de forma lenta. Exemplo, né? As reações ou os processos de combustão. Então, a queima de papel, por exemplo, é um processo muito rápido, né? Já a formação de petróleo é um processo que leva, né, milhares de anos. Então, veja que tanto nós temos reações que ocorrem de forma rápida, como temos reações que ocorrem de forma lenta. Tá? E aí a cinética química vai estudar isso. A velocidade com que uma reação ocorra, ou e ainda, né, fatores que podem influenciar nessa reação. Tá? Por exemplo, por que, que nós guardamos alimentos na geladeira? Para que ocorra uma demora na sua decomposição, para que eles possam durar mais. Não é? Ora, por que é que eu vou cozinhar, por exemplo, um alimento na panela de pressão, para que este alimento cozinhe de forma mais rápida do que sem ser na panela de pressão. Então, a cinética química estuda isso. A velocidade com que uma reação ocorre e, tá, os fatores que influenciam nessa velocidade. Certo? Bom, então, veja que a primeira coisa que nós iremos fazer é analisar a reação. Nós vamos trabalhar aqui com a reação mais simples possível, que é um único reagente, que ele chamou aqui de reagente A, né, formando um único produto que nós chamamos de B. Então, essa é a reação mais simples possível. Um único reagente, tá, formando um único produto. O que é que eu tenho que ter em mente? Numa reação química, tá, os reagentes são consumidos e o produto é formado. Ou seja, no início do processo, tá, assim que se inicia, a quantidade de reagente é a máxima possível. Quando a reação começa a ocorrer, reagente não é consumido, então a quantidade de reagente vai diminuindo à medida que vai formando produto. E aí, à medida que o tempo passa, a quantidade de reagente diminui e a quantidade de produto aumenta. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que ter na cabeça é, em uma reação química, reagente é consumido e o produto é formado. E é o que a gente representa aqui, em função do tempo, não é? O comportamento, de, esse comportamento em um gráfico. A curvinha vermelha que indica a diminuição da substância A em função do tempo, porque é reagente, e a curva azul, tá, o aumento da concentração ou da quantidade da substância B em função do tempo. Certo? Bom, tá? Como é que nós determinamos a velocidade média de uma reação? Bem, a velocidade média vai ser a variação da concentração ou dos reagentes que são consumidos ou dos produtos que são formados em função do tempo em que isso acontece. Tá certo? Vamos representar a concentração ou de reagente ou de produto entre colchetes. Tá? Como a variação da concentração é a situação final menos a situação inicial, e com relação, caso você esteja trabalhando com a variação da concentração dos reagentes, eu vou encontrar, né, como à medida que a reação ocorre, a quantidade de reagente diminui, a situação, a quantidade de reagente final vai ser sempre menor que a inicial. Não é? Então, aí eu vou encontrar um valor negativo. Para evitar esse problema, já que uma reação não pode ocorrer com velocidade negativa, você coloca na expressão o módulo. Tá? Então, lembre-se, né? Uma reação não pode ocorrer com velocidade negativa. Tá bom? Então, tanto você pode determinar a velocidade média em função da concentração, da variação da concentração de reagentes em função do tempo, ou da variação de produto em função do tempo. Tá? Lembrando que não pode ter valor negativo. Tá? Beleza? Bom, também podemos determinar a velocidade não só em função da concentração, mas sim também posso determinar pela massa, posso determinar pelo número de mols consumido ou formado, tá certo? Tá? Então, não é necessariamente
obrigatoriamente ser somente variação de concentração, não. Tá? Pode ser a variação do número de mols, pode ser a variação da massa. Tanto de reagentes como de produtos. Só lembrando, reagente é consumido, produto é formado. Tá bom? Bem, aqui nós apenas estamos exemplificando, não é? Como a gente deve proceder, da variação da concentração, né? No caso aqui, de forma como a água está diminuindo aqui em função do tempo, então a água aqui é reagente, né? Está se decompondo, né? A água oxigenada está se decompondo em água e gás oxigênio. Tá mostrando só um exemplo. Condições para a ocorrência de uma reação. Primeiro, tá? Tem que existir uma afinidade entre os reagentes. Por mais que você coloque óleo e água, não tem afinidade, não vai ocorrer reação nenhuma aí, vai misturar ao ter o contato de óleo e água, tá? Mas se você pega um ácido e coloca na presença de uma base, tá? Existe muita afinidade, tanto que caracteriza as reações de neutralização, né? Os metais na presença do gás oxigênio, eles oxidam. No caso do ferro, né, facilmente a gente observa isso no nosso dia a dia, formando o óxido de ferro que nós chamamos de ferrugem. Tá? E para que possa ocorrer a reação, tem que haver o que a gente chama de choques ou colisões efetivas. Tá? Se não tiver o choque, essas colisões efetivas, a reação não ocorre. Então, quando é que essa colisão vai ser efetiva? Primeiro, quando tem uma orientação favorável entre as moléculas das substâncias. Tá certo? Primeira coisa. Além de ter essa orientação, tendo a orientação favorável, pode ocorrer a reação, tá? Mas tá? Não só tendo a orientação favorável, isso não quer dizer que vai ocorrer, não. Por quê? Porque além de ter uma orientação favorável dessas moléculas, tá? Também tem que ter uma quantidade de energia que seja igual ou maior do que a energia de ativação. Tá? Então, para que o choque seja efetivo, tem que ter, tá? O choque tem que ser favorável e ter uma quantidade de energia necessária para isso. Tá certo? Aí sim a colisão vai ser efetiva. Tá bom? Tá? Então, aí vou ter a necessidade de falar do que é energia de ativação. Energia de ativação é a quantidade de energia fornecida aos reagentes para que se forme um estado intermediário entre reagente e produto, que nós chamamos de complexo ativado. Nesse estado ativado, vai ter o começo do rompimento das ligações entre os reagentes e o início de formação dos produtos. Por isso que é um estado intermediário. Veja aqui, não é, a ilustração. Nós temos o gás oxigênio, que está reagindo com o gás nitrogênio. Então, observe que no complexo ativado começa a haver um rompimento da ligação entre oxigênio e oxigênio, nitrogênio e nitrogênio. E começa a se formar uma nova ligação, oxigênio com nitrogênio. Tá? Esse estágio intermediário entre reagentes e produtos é que é chamado de complexo ativado. Veja que antes do complexo ativado eu tenho um gás oxigênio e nitrogênio, e depois do complexo ativado nós temos 2 mols de óxido nítrico ou monóxido de nitrogênio. Tá certo? Então, energia de ativação é a energia necessária fornecida para os reagentes para que isso ocorra, para que ocorra a formação do complexo ativado. E aí, veja que uma coisa vai levando a outra. Para que ocorra a colisão efetiva, tem que existir uma orientação favorável do choque entre as moléculas, não é isso? E uma quantidade de energia que seja igual ou maior do que a energia de ativação para a ocorrência da reação. Tá certo? Bom, o complexo ativado, como a gente já comentou, é o que está entre reagentes e produtos, é o estágio intermediário. É a cristazinha da onda aqui desse gráfico, tá? Caminho da reação, entalpia, reagentes, formação do complexo ativado, e aí, formou o complexo ativado, a gente também forma o produto, tá? Então, veja,
Olha a análise desse gráfico. Observe que a quantidade de energia fornecida aos reagentes para formar o complexo ativado é chamado de energia de ativação. Tá? Cuidado para não confundir energia de ativação com variação de entalpia. Isso nós aprendemos no estudo de termoquímica. A variação de entalpia é a diferença da energia dos reagentes e dos produtos. Tá? Entalpia final menos a inicial. Ok? E o complexo, a energia do complexo ativado, ó, cuidado, energia do complexo ativado é o valor fornecido aos reagentes para se formar um complexo ativado. Tá? Aqui, tá, é a entalpia do complexo ativado. Beleza? Cuidado para não confundir. Isso aqui, ó, energia de ativação com entalpia do complexo ativado. Tá? Bom, então veja que a energia do complexo ativado, o aumento ou a diminuição dessa, não vai interferir na variação da entalpia. Tá? Então, a energia do complexo ativado vai apenas, o quanto dela, se eu preciso de muita energia para formar um complexo ativado, isso implica dizer que é uma reação lenta. Tá? Se eu tenho pouca energia para o complexo ativado, isso implica dizer que a reação é uma reação rápida. Tá? Eu preciso de pouca energia para que ela ocorra. Se essa energia é muito alta, eu preciso de muita energia, vou levar muito mais tempo para que se forme o produto, tá? Para que a reação ocorra. Tá? Então, muito importante a leitura, a interpretação desses gráficos, tá bom? Bem, tá? Então, fatores que influenciam na velocidade da reação, tá? Óbvio, né? O estado gasoso é o estado caótico, é mais fácil, não é, das moléculas interagirem, né? Como elas estão sempre em movimento, o número de choques entre elas na fase gasosa é bem maior do que na fase líquida e do que na fase sólida, tá? Então é muito mais fácil na fase gasosa ocorrer as reações do que na fase, ou mais rápido, né, do que na fase sólida e fase líquida, tá? Então aqui é apenas um comentário sobre isso. Bom, temperatura. A temperatura também é um fator que influencia muito na velocidade da reação. No início daqui da nossa aula, eu comentei por que a gente guarda os alimentos na geladeira? Ah, para que eles demorem a estragar, para que eles durem mais. Não é isso? Ora, por que a gente vai cozinhar o feijão na panela de pressão? Porque sob pressão ele vai cozinhar mais rápido do que sem ser numa panela de pressão. Não é? Tá? Então, quanto maior a temperatura, maior será a velocidade da reação. Ok? Então, Van 't Hoff, ele experimentalmente verificou que a cada aumento em 10 graus Celsius na temperatura da reação, a velocidade desta reação dobra. Tá? Aumentou 10 graus Celsius, a velocidade dobra. Aumentou mais 10 graus Celsius, dobra de novo, e assim sucessivamente. Tá? Algumas reações, como a gente sabe, ocorrem na presença da eletricidade. Tá? Que a gente chama até de, né? Pode até chamar de eletrose, né? Então, quando a gente quebra aqui, aplicando uma corrente elétrica, né? As moléculas de gás, hidrogênio e oxigênio se quebram, formando água. Tá? Concentração. Quanto maior a concentração dos reagentes, também maior será a velocidade da reação. Um exemplo bem simples é quando você coloca um comprimido efervescente em um copo com água. Se nesse mesmo copo com água, nesse mesmo volume de água, em vez de você colocar um comprimido e colocar dois, a gente observa que a efervescência vai ser bem maior. Tá? Ou seja, o gás liberado, a quantidade de gás liberado vai ser mais rápida, né? E maior. Tá? Bom, então a concentração também é um fator que influencia na velocidade da reação. Ok? A luz, tá? Também pode ser algumas reações, não para todas. Algumas reações, como todo mundo conhece, a fotossíntese, se não tiver luz, não tem a fotossíntese. Ok? Pressão. Também, ó. Se você aumenta a pressão, você consequentemente aumenta a temperatura, não é isso?
Aumentando a pressão, o volume diminui e a colisão, o número de colisões entre as moléculas dos reagentes aumenta, aumentando assim a velocidade da reação. Tá? Bom, superfície de contato. Quando a gente fala de superfície de contato, eu estou me referindo ao contato entre os reagentes. Exemplo, você pega um comprimido inteiro e coloca na dissolução na água, não é isso? Então, vai haver um contato do comprimido com a água apenas na sua face externa. Agora, se você quebra o comprimido ao meio, começa a ter contato numa região agora onde antes não tinha. E se você quebra ainda mais o comprimido, começa a aumentar o contato das partículas do comprimido com a água. E aí a dissolução ocorre mais rápido. Certo? Então, quanto maior a superfície de contato, maior será a velocidade da reação. Entenda, a superfície de contato entre os reagentes. Então, quanto menor o tamanho da partícula dos reagentes envolvidos, maior será o contato, maior será a velocidade da reação. Tá? Catalisador. Catalisador e inibidor. O catalisador é uma substância que ela diminui a energia de ativação. Tá vendo como uma coisa vai levando a outra, não é? Se eu não sei o que é energia de ativação, eu não vou saber de que forma o catalisador influencia na velocidade de uma reação, tá? Então, o catalisador, ele não participa da reação, ou seja, ele não altera o produto formado. Se eu tenho gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio para formar água, se eu coloco um catalisador, nada disso aqui muda. O que vai mudar é a velocidade com que isso vai ocorrer. Porque o catalisador, ele diminui a energia de ativação. Ou seja, ele diminui a energia necessária para que se forme o complexo ativado. Tá? E aí a reação ocorre de forma mais rápida. Tá? Então, muito importante essa parte. Tá? O catalisador, ele não participa da reação. Tá certo? A única função dele é diminuir a energia de ativação para que a reação ocorra de forma mais rápida. Tá? Bom, aí temos alguns tipos de catálise, tá certo? Catálise homogênea, catálise heterogênea, tá? Não vou me ater muito nisso, não, é uma coisa muito específica, tá? Eu quero que entenda aqui essa questão a influência do catalisador. Veja o gráficozinho aqui do lado, ó, tá? Entalpia em função do caminho da reação, né? Toda reação primeiro vem reagente, depois produto. Veja que a presença do catalisador fez com que a energia de ativação, né, que é esse primeiro caminho aqui, ó, preto, passasse a ser um pouco menor, que é o caminho descrito pela curva azul. Tá? Ó. Veja que precisei de menos energia. Tá? Agora, a quantidade de energia de reagentes e produtos permanece a mesma. O que eu quero mostrar com isso? Que o catalisador, a presença do catalisador, embora ele diminua a energia de ativação da reação, ele não altera a variação da entalpia. Ele não vai alterar a quantidade de energia do reagente e do produto. Tá? Então, muito cuidado com isso, certo? Energia de ativação não interfere na variação de entalpia. Ok? Bom, lei da velocidade. Nós falamos da velocidade média, agora vamos falar da lei da velocidade, tá? Também conhecida como lei de ação das massas. Veja uma reação genérica, tá certo? A lei de velocidade, ela é descrita sempre em função das concentrações dos reagentes. Ok? Tá? Para a lei da velocidade, ou lei da ação das massas, ela é descrita sempre em função da concentração dos reagentes. Ok? Bom, de tal forma que V é a velocidade, K é a constante de velocidade que só vai depender da temperatura, ela varia de acordo com a temperatura, tá certo? Que multiplica cochete A, cochete B, como nós falamos, quando eu quero representar a concentração molar das substâncias, nós representamos ela entre cochetes.
tá, elevado aos seus coeficientes estequiométricos, que tanto eu posso obter pela equação, se ela for uma equação elementar, quando é que a reação é elementar? Quando ela ocorre em uma única etapa, tá? Ou através de experimentos, tá? Ou ele fornece indicando ou considerando que a reação seja elementar, ou ele fornece experimentos para que a gente determine, tá, esses expoentes, onde esses expoentes vão indicar a ordem da reação. Se é de primeira ordem, se é de segunda ordem. Ok? Beleza? Ó, substâncias na fase sólida ou líquidos puros não podem participar da lei de velocidade. Tá? A lei de velocidade também pode ser descrita através de pressões parciais. Pouco comum isso. Normalmente é em função da concentração mesmo dos reagentes. Ok? Tá? Bom, e aí, aqui como já falei, indicam a ordem da reação, não é? Reação elementar, que a gente acabou de comentar, numa reação elementar, tá? Os coeficientes estequiométricos vão indicar os expoentes. Quando isso não acontecer, a gente tem que estudar o experimento citado. Ok? Bom, como a gente já comentou aqui, a questão dos catalisadores, lei de velocidade, tá? Se a reação for elementar, beleza, está descrito aqui. Certo? Os exercícios resolvidos aí para vocês terem como base. Vamos fazer aqui alguns exercícios praticando, tá? Quem tiver aí com o módulozinho, o cadernozinho, já aproveita. Ó, esse primeiro é muito simples. Veja, metano é o gás produzido a partir da biomassa e a sua queima na indústria para a obtenção de energia térmica corresponde à seguinte reação. Bom, olha só. Metano, né? O que a equação me diz? Que para cada 1 mol de metano, reage com 2 mols de gás oxigênio, produzindo 1 mol de dióxido de carbono e 2 mols de água. Se a velocidade de consumo do metano é de 0,01 mol por minuto, assinale a alternativa que corretamente expressa o número de mols de dióxido de carbono produzido durante 1 hora de reação. Olha que legal. Veja, olhando a equação, a gente observa que para cada 1 mol de metano que é consumido, produz 1 mol de dióxido de carbono. Ora, se em um minuto, tá, você consome 0,01 mol ou 1/10 de mol de metano, eu também vou produzir 1/10 de mol, tá? 1/10 de mol de dióxido de carbono. Só que eu não quero para 1 minuto, ele quer para 1 hora. Lembrando que 1 hora são 60 minutos. Então, você vai pegar isso aqui e multiplicar por 60, que vai dar quanto? 0,6. Tá? Não precisa nem fazer conta. Ó. Gente, entendemos a resolução deste exercício. Aqui é muito comum, isso é muito abordado, tá? Nessas questões, ó, tanto de vestibulares como de Enem. Envolver aqui a relação estequiométrica, tá? Com a velocidade ou de consumo ou de formação de uma determinada substância. E veja, novamente, perdão, que não necessariamente tem que ser concentração, né? Pode ser número de mols, tá bom? Aqui foi, tá? Não foi concentração, foi a quantidade de mols que está sendo consumido de metano em 1 minuto. Como a relação estequiométrica é de 1 para 1, então também estou formando, tá, 1/10 de mol em 1 minuto. Como eu quero para 1 hora são 60 minutos. Então, pega aqui esse valorzinho e multiplica por 60. Alguma dúvida quanto à resolução deste exercício, gente? Tranquilo. Qualquer dúvida, pode abrir o microfone e interromper. Não tem problema nenhum. Deu para entender, Ruth? Sim. Beleza. Veja o 2. Ó, considere o perfil da reação descrita na figura a seguir, onde R é reagente, P é produto. A energia de ativação
é maior quando a reação ocorre na direção, ora. Vamos analisar o gráfico? Veja, reagente formando produto, tá? Nós aprendemos que energia de ativação é energia fornecida aos reagentes para que se forme o produto. Então, ó, observe, tá? Se eu traçar uma linhazinha aqui, ó, passando pelo reagente, a energia de ativação vai corresponder a este intervalo que eu estou indicando pelo cursor aqui do mouse, ó. Beleza? Ó, veja que é esse valorzinho aqui, né? Bom, vamos analisar agora no processo inverso. No processo inverso, o produto passa a ser reagente e o reagente passa a ser produto. Então, eu vou traçar agora a linha aqui embaixo, ó. E aí, veja que a quantidade de energia de ativação para formar o mesmo complexo ativado aumentou ou diminuiu? Aumentou. Ó, quando do produto para o reagente, eu preciso de toda essa quantidade de energia. Trace aqui uma linha imaginária aqui, ó. Tá? Tá certo? E veja que toda essa quantidade de energia para formar o complexo ativado. Em função da reação direta, a quantidade de energia é menor. Tá? Então, eu observo que a energia de ativação é maior no sentido do produto para o reagente, ou seja, no sentido da reação inversa. Tá? Então, alternativa B. Gente, alguma dúvida aqui? Tranquilo? Bom, então vamos para o próximo. Olha aqui, né? Tudo que acha bem interessante. Pesquisadores do Instituto Max Planck, na Alemanha, conseguiram ativar o dióxido de carbono para uso em uma reação química. Este procedimento é um primeiro passo para um sonho antigo do homem, realizar a fotossíntese artificial. Para isto, os pesquisadores se utilizaram de um catalisador sem metal. O catalisador já está, né, indicando tudo. Neste sentido, qual o papel de um catalisador em uma reação química? Diminuir as energias de reagentes e produtos, eu comentei ainda há pouquinho com vocês, não é? Ele não altera a variação da entalpia do processo, tá? Encontrar um novo caminho reacional com a menor energia de ativação, sim, não é? A função do catalisador é diminuir a energia de ativação para que a reação ocorra de forma mais rápida. Tá? Então, alternativa B. 4. Vamos lá. O esquema representa dois experimentos, 1 e 2, que demonstram fatores que podem influenciar na rapidez das reações, como temperatura, superfície de contato e concentração dos reagentes. Então, observe que tanto no experimento 1 como no experimento 2, a temperatura é a mesma. Não é isso? Bem, no recipiente 1, ou no experimento 1, nós temos 100 mililitros de solução de ácido clorídrico a 0,01 molar. E no recipiente 2, o mesmo volume de solução também de ácido clorídrico, só que com uma concentração maior, a 0,1 mol por litro. Tá? Bom, aqui nós temos 1 grama de casca de ovo inteira e nós temos 1 grama de casca de ovo triturada. Então, veja, aqui a temperatura, né? A gente já está vendo aqui a temperatura é a mesma. Beleza. A concentração no experimento 2 de ácido clorídrico é maior. E a massa de casca de ovo é a mesma. Porém, no experimento 1 ela está inteira e no experimento 2 ela está triturada. Tá? Então, antes de olhar aqui as alternativas, eu já estou verificando que, por ter uma concentração maior de ácido e ter a superfície de contato, né, que a gente não comentou ainda há pouco, quanto menor o tamanho da partícula, maior será o contato entre os reagentes, maior será a superfície de contato. Não é isso? Consequentemente,
a velocidade aumenta com maior concentração e com maior superfície de contato. Então, não sei nem o que ele está perguntando ali embaixo, mas eu já estou verificando que no recipiente 2, tá? A reação que vai ocorrer do carbonato de cálcio e o ácido clorídrico vai ser maior do que no recipiente 1, porque tem uma concentração maior e há um contato maior também, tá, dos reagentes. Então, o principal componente da casca de uva é o carbonato de cálcio e em ambos os experimentos a casca foi totalmente consumida. Com base nessas informações, é correto concluir que a reação no tubo 1 se completaria mais rapidamente se a temperatura diminuísse? De forma nenhuma, né? Tá certo? A reação aumenta com o aumento da temperatura. O volume de gás carbônico produzido nos tubos 1 e 2 ao final da reação foi igual? Ó, preste atenção, tá? Tá certo? Preste atenção. Veja, o volume de gás carbônico produzido nos tubos 1 e 2 ao final da reação foi igual? Guarda essa informação. Vou comentar lá agora não. A casca de ovo contida no tubo 2 foi consumida mais lentamente, no tubo 2 foi consumida mais rapidamente, maior concentração e maior contato. A reação no tubo 1 seria mais rápida se a concentração do ácido fosse 0,01 mol por litro? Oh, claro que não. Ó. Veja, 1 milésimo é menor do que 1 centésimo. Tá? Então, eu estou diminuindo a concentração. Se eu diminuo a concentração, isso implica dizer que a velocidade vai diminuir e não aumentar. As cascas de ovo foram consumidas com a mesma velocidade nos tubos 1 e 2? Não. No tubo 2 nós temos maior concentração e maior contato. Tá? É óbvio. Por que eu não parei aqui logo no B? Tá? A quantidade de matéria aqui é a mesma, né? Tá? 1 grama de casca de ovo e 1 grama. No final, a quantidade de dióxido de carbono produzido vai ser a mesma. Agora, é óbvio, no recipiente 2, a produção do dióxido de carbono vai ser mais rápida por conta da maior concentração e da maior superfície de contato. Tá? Então, isso aqui pega, cara. Ó, o volume, porque o cara está confundindo a quantidade de produto formado com a rapidez com que esse produto está sendo formado. Se eu tenho quantidades iguais, né? 1 grama em 1 grama da casca de ovo, como é que eu vou produzir pela lei da conservação da massa? Não é? Como é que vai produzir quantidades diferentes? Não. Agora, como a concentração, tanto de ácido e a superfície é maior do que no 1, e a superfície de contato da casca de ovo no 2 é maior do que no 1, tá? A reação no recipiente 2 vai ser maior. Muito interessante essa questão, muito legal de trabalhar, tá? Bom, quinto, o gráfico a seguir refere-se às curvas de distribuição de energia cinética entre um mesmo número de partículas para 4 valores diferentes de temperatura, sendo T1 menor que T2, menor que T3, menor que T4. Note que as áreas sobre cada uma das curvas são idênticas, uma vez que são proporcionais aos números de partículas. O que ele quer com isso aqui? As transformações químicas serão tanto mais rápidas quanto maior for o número de colisões possíveis. Mas isso depende não só do valor do número de colisões, mas também do valor mínimo de energia, chamado de energia limiar ou de ativação. Assim, com relação ao gráfico apresentado, a transformação química torna-se mais rápida na seguinte temperatura. Então, quanto maior a temperatura, veja, menor a energia de ativação, né? Tá certo? Então, 4, porque não precisa nem... Parece difícil, mas é uma questão muito simples, muito fácil. Ok? Bom, 6. Então já sabe que é o 4, viu? Letra D. Considere a reação. 2 mols de dióxido de nitrogênio, 2 mols de monóxido, mais 1 mol de gás oxigênio.
tá? Considere que essa reação foi realizada em condições tais que a velocidade de decomposição do dióxido de nitrogênio foi determinada como sendo 3,2 vezes 10 a menos 3 mol por segundo. Nesse caso, é correto afirmar que a velocidade de formação do oxigênio em mol por segundo é igual a. Ora, observe novamente um exercício que relaciona, né, com a questão de estequiometria. Observe que para cada 2 mols, né, 2 mols de dióxido de nitrogênio que é consumido, forma-se 1 mol de gás oxigênio. Ok? Então, a proporção aqui é de 2 para 1. Se o consumo está sendo de 3,2, a formação, a velocidade, né, de formação do oxigênio vai ser de 1,6, a metade. Não é? Se a quantidade aqui que está sendo consumida está produzindo a metade, né, da quantidade de oxigênio, então tá, vai ser bem fácil também. Parece difícil, mas não é. 1,6 vezes 10 a menos 3, letra A. Gente, então eu vou abrir para vocês já a atividade da plataforma, ok? E aí, na próxima aula, você já sabe que a gente continua daqui, tá? Os exercícios complementares são de vocês, né? Desenvolvendo habilidades são de vocês. Qualquer dúvida, é só me perguntar ou lá no grupo ou na nossa próxima aula.